Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui quem fala é a apóstola Nilcélia do Comando Águia, Ministério de Avivamento, e hoje nós vamos para o nosso 21º passo, amém? E hoje eu quero falar com vocês, através da inspiração do Senhor Espírito Santo e da revelação a qual Ele pôs no meu coração, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. A palavra do Senhor nos diz assim que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Amém? Porque nós não sabemos pedir para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em João 5 que existia um homem que ele estava há algum tempo à porta de um tanque chamado Betesda. E a palavra do Senhor nos fala que ali esse homem já estava há algum tempo à beira desse tanque. E pelo fato desse homem ser um homem paralítico, ele não tinha como se mover, ele não tinha como se movimentar, ele não tinha como adentrar dentro daquelas águas, porque diz a palavra do Senhor que de tempo em tempo os anjos do Senhor vinham e eles moviam aquelas águas. E quando aquelas águas eram movidas, o primeiro que entrasse dentro daquele tanque, daquelas águas, né, eles eram curados, recebia a cura. Mas aquele homem estava há 38 anos ali à beira daquele tanque. 38 anos, gente, imagina, 38 anos ele vendo tudo aquilo acontecendo, as águas se moviam, né, de tempo em tempo, aquelas águas se moviam e todos que adentravam naquelas águas eram curados. E ele estava ali, na beira do tanque, né, a ver toda aquela movimentação. E teve uma certa feita, né, diz a palavra, que quando aconteceu um milagre na vida dele, ele estava lá, mais uma vez, mais um ano, creio eu que mais uma vez, de repente, ele estava até mesmo sem expectativa dentro do seu coração. E de repente, ele se deparou com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. O Senhor Jesus estava passando por aquele lugar. E de repente, quando nós olhamos aqui na Bíblia, em João 5, no verso 3, né, diz assim, ó, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, né, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, olha que coisa linda, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois de agitar as águas, eram curados de qualquer doença que estivesse. Um dos que estavam ali, esse homem era paralítico já há 38 anos. E quando viu deitado sobre o que fala que... E quando ele viu, né? Quando ele viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus chegou naquele lugar e Jesus se deparou com aquele homem que já estava deitado ali há muitos anos, já estava paralisado naquele lugar ali há muitos anos. Então o Senhor Jesus, qual foi a pergunta que o Senhor Jesus fez para ele? O Senhor Jesus disse para ele assim: você quer ser curado? O Senhor Jesus foi direto com ele e fez a pergunta para ele: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Olha só. Quando o Senhor Jesus perguntou para ele, o Senhor Jesus disse para ele, o Senhor Jesus foi direto com ele. O Senhor Jesus viu aquela situação, né? O Senhor Jesus conhecendo a todas as coisas, né? Porque diz a Bíblia que ele conhecia até os pensamentos, ele discernia os pensamentos, né? Ele sabia ler os pensamentos de cada um. Então o Senhor Jesus ele já sabia da situação daquele homem, mas o Senhor Jesus foi direto e perguntou para ele se ele queria ser curado. Quando o Senhor Jesus fez aquela pergunta para ele, imediatamente, queridos, ele deveria ter dito para o Senhor: sim, eu quero ser curado, eu estou aqui esperando por essa cura já faz anos.
Eu quero. Ele tinha que falar imediatamente para o Senhor Jesus, eu quero, né? Mas o que ele disse? Primeiramente, ele disse, quando o Senhor Jesus falou para ele, você quer ser curado? Ele argumentou. Ele diz, eu até quero, mas faz alguns anos que eu estou aqui e não tem quem me coloque dentro dessas águas. Todas as vezes as águas se movem, né? E eu vejo as pessoas sendo curadas e eu, porém, não recebo a minha cura. Mas ele deveria, naquele momento, responder para o Senhor, ser direto no pedido dele, né? E não colocar desculpas, e não colocar ali amuletas, né? Moletas que dizem, né? Não colocar muletas ali. Ele deveria ser diretamente, né, direto, e ter falado para o Senhor, quando o Senhor fez a pergunta para ele, se ele queria ser curado, ele deveria dizer para o Senhor, sim, eu quero. E às vezes, queridos, nós perdemos as nossas bênçãos, não alcançamos a nossa vitória, porque nós não sabemos pedir. Às vezes nós temos medo de pedir algo para Deus, sabendo que Deus, Ele é nosso Pai. E que nós temos que pedir, sabemos pedir, porque muitas vezes nós não recebemos, como diz a palavra do Senhor, porque nós não sabemos pedir, né? Nós não sabemos como pedir, de que forma pedir, né? E tem, olha só, uma outra diferença dentro da Bíblia. Uma certa vez, o Senhor chegou diante de um cego, né? De um cego, e o Senhor perguntou para ele, né? O que queres que eu te faça? E ele foi direto e objetivo, ele não deu desculpas, né? Ele foi direto e ele pediu o quê? A cura, ele diz, eu quero voltar a ver. Ele poderia ter falado para o Senhor Jesus, Senhor, eu quero um cachorro um guia, eu quero uma pessoa que me ajude, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele foi direto, ele pediu a cura que ele necessitava, foi direto diante do Senhor. E o que eu quero falar aqui hoje nesse vídeo, queridos, é que nós temos um Pai, e que nós não, a Bíblia também diz, né, que nós sendo pecadores, né, nós somos falhos. Um filho, se pedir algo para nós poderíamos dar algo que não fosse bom para eles. Imagina o nosso Senhor, né, que ele é tão bondoso, tão misericordioso, se ele negaria algo para os seus filhos, se ele teria coragem de negar algo para nós. Eu vejo que às vezes o Senhor, ele até nos dá algo que às vezes não estava nos planos do Senhor, mas porque nós pedimos, nós insistimos, nós clamamos, então Ele vê a sinceridade do nosso coração e Ele acaba entregando para nós, até mesmo aquilo que não está dentro do propósito dEle, até mesmo aquilo que não está dentro do coração dEle, mas por amor a mim e a você, assim Ele faz e realiza, porque Ele é o nosso Pai. Então, e poderá, caso nós pedimos algo para o Senhor e o Senhor assim não fazer, Ele sendo o nosso Pai, Ele sendo tão bom como nosso Deus, mas às vezes nós temos medo de pedir, nós não sabemos pedir, nós arrumamos desculpa, né, no pedir, achamos que somos incapazes, né, ou não somos merecedores de receber o que nós estamos pedindo, né? Mas nós temos que ser diretos, nós temos que ser objetivos. E ao pedir para o Senhor, ser específico, como, né, aqui na Bíblia é uma grande diferença deste cego, né, que quando o Senhor perguntou para ele, o Senhor diz para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ser curado. Jesus, mais uma vez eu digo, Jesus sendo ele o Rei da Glória, sabendo todas as coisas, que ele tinha o poder para isso. Ele sabia o que esse cego precisava, só que ele queria ouvir do cego. Ele, sabe o que eu entendo? Que o Senhor Jesus, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir os seus pedidos, Ele quer que você peça para Ele, que você seja específico ao pedir para o Senhor, né? Que você coloque diante dEle com detalhes, com riquezas de detalhe, aquilo que você tem pedido para Ele, aquilo que você tem clamado para Ele. E aí nós vemos esses dois exemplos paralelos e diferentes um do outro, né? Um é direto e diz que o que realmente ele quer a visão, ele quer voltar a ver. E o outro, quando o Senhor Jesus pergunta para ele, o que queres que quando o Senhor fala, né, quer ser curado, né? O Senhor diz para ele. Então ele diz, olha, ele dá um argumento, ele diz, quando o Senhor Jesus pergunta, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, sempre vem alguém antes e entra na minha frente. E eu não consigo a minha cura porque
eu não tenho quem me coloque dentro das águas. Então nós entendemos que nós vivemos num mundo em qual é muito fácil nós colocarmos desculpas, né? Colocarmos desculpas, arrumarmos argumentos e acharmos que nós não podemos, acharmos que nós não vamos conseguir, né? Mas quando nós chegamos diante do Senhor e nós, como diz, nós trazemos a responsabilidade para nós e clamamos com fé, pedimos com fé diante da presença dEle, Ele está disposto a nos responder. Ele é o nosso Pai, né? Ele está ali com as suas mãos estendidas, mas nós precisamos ser específicos naquilo que nós vamos pedir. Uma certa feita, uma colega minha de ministério, ela queria casar e ela estava solteira, e ali ela começou a pedir para o Senhor, né? Começou a orar e colocar diante de Deus o seu esposo, pedindo em oração e sendo específica em detalhes. Foi na loja, tá aqui uma chave para sua vitória. Foi na loja, trocou o guarda-roupa dela, que era um guarda-roupa de solteiro, trocou o guarda-roupa por um guarda-roupa de casal, um guarda-roupa maior, né, mais espaçoso. E ali ela pegou aquele guarda-roupa e colocou naquele guarda-roupa ali. Ela pediu para o Senhor: eu quero meu marido com tanto de altura, da cor assim, usando o número de roupa assim, o calçado nesse número. E ela colocou tudo, e do jeito que ela colocou diante de Deus, ela foi na loja, ela comprou, né? Ela comprou todas as roupas, comprou terno, comprou calça, comprou sapato e colocou dentro daquele guarda-roupa, já agradecendo a Deus, né, pelo marido. E durante algum tempo ela orou ali, profetizou, né, e pediu para o Senhor especificamente o que ela queria. E o Senhor assim concedeu. Passou alguns meses que ela estava ali orando, o esposo chegou. E para a glória do Senhor Jesus, né, do jeito que ela tinha pedido para o Senhor, do jeito que ela tinha clamado para o Senhor, do jeito que ela tinha colocado diante do Senhor. Os calçados, o pé era do tamanho do calçado, a roupa, os ternos, tudo, a cor em riquezas de detalhe. Então nós temos que sabermos pedir para o Senhor, seja um esposo, seja no ministério, seja na família, seja no trabalho, na profissão. Nós temos que sabermos pedir para o Senhor. E quando nós nós pedimos já com a certeza do que nós vamos receber, do que na verdade nós já recebemos. Quando você for pedir, você já pede e já agradece ao Senhor, na certeza que o Senhor está concedendo para você. Da mesma forma, um tempo atrás chegou uma jovem senhora também, na base do Comando Águia, né? Aqui em Curitiba, e essa irmã, ela pediu oração pro apóstolo Ronaldo, meu esposo, e ela queria engravidar, e ele disse para ela trazer um sapatinho de bebê e colocar no altar, né? E ela trouxe esse sapatinho ali, colocou no altar, né? Já agradecendo a Deus, e pediu pro Senhor, né? A criança, e até acho que do sexo masculino, o bebê, e ali depois de algum tempo ela teve um neném, ela veio engravidar porque ela era estéril, e ela veio engravidar e ter essa criança. Então nós temos que saber pedir. Tem pessoas que às vezes são inconstantes no que vai pedir para o Senhor. Hoje eu quero algo, amanhã eu já não quero mais. Hoje eu tenho a fé, amanhã eu já não tenho mais. E às vezes nós colocamos desculpa, como esse homem colocou, como ele arrumou. O Senhor Jesus não estava pedindo argumentos para ele, o Senhor Jesus estava perguntando para ele se ele queria ser curado. E a resposta dele tinha que ser imediatamente: sim, eu quero ser curado, eu almejo pela cura, eu estou aqui pela cura, eu preciso da cura. Mas ele arrumou uma desculpa, ele diz: eu estou aqui já faz algum tempo e não tenho quem me coloque nas águas. Então o Senhor não queria ouvir o argumento dele, o Senhor queria que ele falasse, que ele pedisse. Então tem coisas que não adianta nós esperarmos, né, colocar a culpa em um, colocar a culpa no outro. Nós temos que chamar essa responsabilidade para nós e orarmos e pedirmos para o Senhor.
E tudo aquilo que você for pedir para o Senhor, peça, seja ousado em pedir. Seja ousado em pedir para Ele, porque Ele é o nosso Pai. Seja ousado em pedir, seja ousado, né, em pedir a Ele, colocar diante dEle. Mas não esqueça das riquezas do detalhe, né? Às vezes a pessoa, Senhor, eu quero um Fusca velho para fazer a obra. Daí recebe o Fusca, né? Nada contra o Fusca, gente, mas um exemplo, né? Um outro carro qualquer. E aí pede o carro para fazer a obra, não sabe pedir o carro, daí vem um carro que dá problema, começa a quebrar, ainda começa a murmurar contra Deus. Por quê? Porque não soube pedir. Vai casar, não sabe pedir para Deus, não sabe especificar, não sabe colocar diante do Senhor, pedir com riquezas de detalhes. Porque o nosso Deus, ele faz tudo perfeito. E ele nos dá o que é perfeito. Só que nós não sabemos pedir, né? Nós não sabemos pedir. Às vezes nós ficamos arrumando argumento, temos um sonho, um projeto dentro do nosso coração, e nós às vezes ficamos com medo de pedir. Senhor, eu acho que é muito para mim, eu acho que é impossível para mim, né? E nós não devemos pensar dessa forma. Nós temos que já pedir na certeza que o nosso Pai, Ele já nos deu, que Ele, na verdade, Ele já conquistou tudo por nós lá na cruz do Calvário. E o desejo do coração dele é nos abençoar, é nos entregar o melhor dessa terra. Mas por que nós não recebemos muitas das vezes o melhor dessa terra? Porque nós não sabemos pedir, porque nós não sabemos como pedir, porque nós temos medo de pedir, porque nós temos dúvida ao pedir algo para o Senhor. Às vezes nós colocamos essas amuletas e falamos, não, eu não sou merecedor de receber essa bênção. Você é mais do que merecedor, sabe por quê? Porque você é filho e filha do Senhor. E você tem direito de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por mim, por você. Você tem direito. Nós temos direito. Então nós temos que pedir na certeza, nós temos que pedir já com convicção, com fé, sermos direto diante do Senhor, independente das circunstâncias, independente de quem acredite ou não, independente do valor que seja, né? Talvez você está pedindo, Senhor, eu quero uma casa assim, 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 Senhor, eu quero um carro assim, Senhor, eu quero uma esposa assim, Senhor, eu quero filhos, eu quero um ministério assim, Senhor, eu quero uma empresa. Então, saiba pedir para o Senhor, seja específico diante do Senhor, seja ousado ao pedir. Senhor, tem pessoas que falam, eu sou tão humilde, Senhor. Senhor, eu sou o mais pequenininho da sua casa, o que o Senhor me der, tá bom, né? E Deus, eu creio assim que Deus, Ele quer que nós venhamos a ser ousados, e também ousados no pedir, sabe? De sonhar, de colocar diante de Deus, sabendo que a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. E tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível, né? Naquele que crê, naquele que confia, naquele que espera, naquele que coloca a tua fé em ação, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Sabendo que este Deus tão grande, tão glorioso, né? Que Ele trabalha em favor daqueles que o amam. E eu quero dizer para você que o Senhor te ama, o Senhor nos ama. E Ele tem o melhor preparado para nós. Mas Ele espera que nós venhamos pedir a Ele e sermos específicos, né? Não fazer como esse homem, 38 anos ali, 38 anos vendo outras pessoas sendo abençoadas, 38 anos esperando um milagre, 38 anos esperando a cura. Mas de repente, Jesus chegou diante dele e mudou toda a situação da vida dele. O que eu quero dizer para você é que o Senhor Jesus, a Bíblia fala que os ouvidos dele não estão fechados, não estão tapados, nem as mãos dele não estão fechadas ou encolhidas, as mãos dele estão abertas sobre as nossas vidas e nem os olhos dele estão distantes de nós. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida e sobre a minha vida. E tudo que o Senhor espera de nós é que nós venhamos a pedir com fé. Quando pedimos com determinação, pedimos com ousadia, na certeza de que Ele já conquistou, de que Ele já nos deu e que é tudo nosso. E que nós podemos nos apropriar de tudo o que é dele, de tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Então eu quero dizer para você, seja ousado no pedir, seja específico no pedir. Se for necessário você escrever, colocar na parede da sua casa.
Se for necessário você escrever em um livro, num caderno, se for necessário você escrever no seu corpo, não sei aonde, né? Colocar aqui, marcar na sua Bíblia, eu não sei. Mas se for necessário você fazer isso, faça. Mas coloque assim a tua ousadia, a tua fé em ação. Tira as amuletas, né? Tira as moletas, né? Tira elas. Tira, Senhor. Ele fala que ele não quer a gente mancando, ele não quer a gente defeituoso, ele não quer a gente inconstante, né? Cocheando em pensamentos, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu quero isso, amanhã eu já não sei se eu quero mais. Mas quando você põe algo diante de Deus com determinação, quando você põe algo diante de Deus na certeza, na convicção de que Ele vai fazer, eu digo para você que Ele faz, porque Ele tem poder para fazer. Então seja específico, objetivo e ousado no pedir, porque os olhos do Senhor estão sobre você. As mãos dele estão estendidas para te abençoar e os ouvidos dele estão bem abertos para te ouvir. Por isso, peça, não tenha medo de falar com ele, não tenha medo de pedir a ele. Amém? Que você possa ser abençoado através dessa palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus.